Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, perante a discussão sobre a eutanásia, declara-se laico. João Miguel Tavares sente-se processado pela segunda vez e Pedro Mexia considera-se num tempo novo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de mais uma semana de turbilhão, com o epicentro no número 1600 da Avenida da Pensilvânia, em Washington. Daqui a pouco tratamos desse assunto, mas antes o Pedro Mexia quer ser ministro para adultos. Será caso para pedirmos às crianças que nos estão a ouvir e que temos aqui também no público que tapem os ouvidos, Pedro Mexia? Depende da idade que tiverem, não é? Toda esta polémica tem a ver com idades. Sabendo o apelo infantil que o nosso programa tem, não devias trazer estes temas para maiores de 16. Vai ser usada a linguagem imprópria para menores de 14? Não vai ser usada linguagem nenhuma. Há uma passagem... Então. Há uma passagem há duas passagens, ou duas páginas de um livro do Walter Ugumem, chamado O Nosso Reino, que apareceram numa lista, que é uma lista conhecida, do Plano Nacional de Leitura, e que causaram muitos protestos dos pais dos alunos do Liceu Pedro Nunes, porque utilizava uma linguagem imprópria para os alunos, para as crianças. Há aqui duas coisas interessantes a dizer sobre isso. Uma tem a ver com o mais importante e o que foi logo esclarecido, que é tratou-se de um lapso. Não é o primeiro lapso, todos nos lembramos que já houve uma questão aqui há uns tempos com um livro para adultos no sentido não polémico do termo, um livro da Alice Vieira, que por ser uma autora de literatura para a infância e a juventude aparecia como sendo um livro para os alunos da escola, não sendo, e este também foi um lapso, foi indicado para os alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, quando na verdade estava numa lista para alunos mais velhos. Mas, essa é a explicação a posteriori dos responsáveis pelo Plano Nacional de Leitura? Sim. Que dizem que houve um problema informático e que aquilo apareceu na lista errada, que devia estar noutra. Não me parece que sejam pessoas insensatas ao ponto de não prever que isto que fosse polémico, e portanto é uma justificação que me parece sensata e boa. Além do mais, esta é uma lista, não estamos a falar provavelmente do cânon escolar, estamos a falar de leituras extra sugeridas. Não é como se este livro tivesse substituído o Camões ou o Essa de Queiroz. Não é de leitura obrigatória. Não é de leitura obrigatória. Agora, é verdade que há livros próprios, como filmes, como tudo, para certas idades, isso não discuto. Agora, também não é muito claro para mim o que seja um livro impróprio por duas razões, que rapidamente vou dizer. Uma tem a ver com a linguagem com que as pessoas, primeiramente estamos a falar em termos de linguagem, tem a ver com a linguagem com que as pessoas contactam e a partir de que idade é que já não é ofensivo que um adolescente contacte com um palavrão ou com uma palavra chula. Posso ser assim? Essa é uma questão. Vernáculo. A outra questão tem a ver com o vernáculo, é que, se é por esse critério, não se dá Gil Vicente. Se é por esse critério, um estudante de língua inglesa não podia ler o Ulisses do Joyce, já para não falar do Henry Miller, ou do Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence. Ou seja, a literatura também usa palavrões de vez em quando, e não há mal nenhum com isso. É evidente que tem que ser adequado à idade dos leitores, mas houve ali logo um salto protossensório das pessoas que fez esta coisa extraordinária e conseguiu reunir as duas associações rivais ou antagónicas dos professores de português, ambos a dizer que não tinham problema nenhum, independentemente de ter ou não ter, mas uma coisa é um livro que foi escolhido para uma faixa etária discutível. Esse é um ponto que acho que pode ser debatido. Outra coisa é a vontade com que as pessoas imediatamente se saltam para, nomeadamente, como se viu, amplamente criticar livros que não conhecem,
Sim, houve depois toda uma polémica à volta do autor, num à efeito volta não é porque do não gostam livro. do autor ou porque não gostam, seja do que for. Sim. E isso... Não, que não tinha nada a ver com o facto de ser ainda da fase Walter Ugumem com em minúsculas. minúsculas. Não tem nada a ver com isso. Mas mais do que este caso ou do que este lapso, este é um daqueles momentos em que se percebe que, apesar de tudo, não evoluímos assim tanto. Nós ainda temos assim umas mães de Bragança, lembram-se das mães de Bragança, que fizeram aquele abaixo-assinado porque havia umas senhoras estrangeiras que faziam coisas com os maridos. E nós temos demasiadas mães de Bragança. Sim. Porque os miúdos têm que viver no mundo das outras pessoas. Este caso... E com alguma sensatez na adequação etária, não parece que os livros do Walter Ugumem ou de qualquer outra pessoa sejam mais escandalosos do que qualquer coisa que se vê na internet. Este caso parece-lhe sério ou será apenas uma questão samicas de caganeira, Ricardo Araújo Pereira? É bem lembrado. Aliás, o Pedro já tinha citado Gil Vicente e, por isso, de facto, a expressão samicas de caganeira é bem trazida ali. Sabes o que é que diz quando um pergunta samicas de caganeira e o outro responde de caga merdeira? De caga merdeira. Estou a citar Gil Vicente. E já é meia-noite. Exatamente. Podemos lançar também para a discussão a expressão mija na agulha. Exato. Que é uma... Temos, aliás, menores de idade presentes. Deixa ver só. Mija na agulha. Sim. Não aconteceu nada? Não, o Gil Vicente tinha razão, é uma expressão que continua a provocar hilaridade nas pessoas e crianças em geral. E, de facto, o Pedro tem razão. Aconteceu... Bom, para já, era preciso dizer uma coisa que eu acho que o Pedro já referiu, que é o desgraçado do Walter Ugumem não tem culpa nenhuma nisto tudo. Ele escreveu um livro, o desgraçado escreveu um livro. E de repente, por lapso, aparentemente, o livro foi parar a crianças desta idade. Não era para o terceiro ciclo, era para o ciclo seguinte. E essas também já não é bem o tempo. Certo, mas não é para estas, é para as seguintes, é para as do ciclo seguinte. Portanto, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as crianças mesmo deste ciclo podem, acho eu, ensinar ao Walter Ugumem palavras que Walter Ugumem não conhece. Mas enfim. Agora, houve a discussão, de facto, a certa altura, teve, como disse o Pedro, virou-se para a questão não só da linguagem, como da moralidade. Portanto, a linguagem já abordámos, que tem a ver com o facto de, lá está, mais tarde Gil Vicente vai aparecer, um pouco mais tarde vai aparecer Gil Vicente. Eu espero que as crianças estejam preparadas então para expressões como mija na agulha. E houve a questão da moralidade também. Houve pessoas que disseram, não, o problema não é a linguagem tudo bem, agora é que são frases profundamente machistas. E é natural, porque é uma personagem que está a falar e há personagens machistas. É a mesma coisa que dizer, os maias, que horror, porque há incesto lá. E há, de facto, incesto. Contaste o fim, pá. Acabaste de estragar, pá. Spoiler! Foi um spoiler gigante. Mas mesmo assim, sabes que eu li os maias quando tinha 14 anos e as pessoas de 14 anos vão ler na mesma, porque eu sou filho único. Estes nossos espectadores mais jovens agora já têm... Não, mas vão ler na mesma. Pelo menos os que estão nas minhas circunstâncias, que eu sou filho único e desejei muito ter uma irmã quando li os maias, porque percebi que os irmãos podem realmente divertir-se a sério. Em vez de estar a jogar Cluedo. Exatamente. Os manos. E aos 14 anos tudo serve, não é? Bom, o que é que sucede? Essa ideia de que, o machismo tira, o incesto corta. Isso, portanto, aparentemente... é a Liga da Decência. Exatamente, é a Liga da Decência que pretende ter uma literatura só com personagens boazinhas, e isso dá histórias do género. O Gandhi chega ao pé da Madre Teresa de Calcutá e diz, Madre, está fresquinho, não está? Está sim. Fim. Comenta o seguinte texto. Atenção, eu pus a Madre Teresa neste texto a contragosto, porque a Madre Teresa era meio... A Madre Teresa podia dizer, está um frio do... Exatamente. Mas não era flor que se cheirasse. Depois disto ficou preocupado com o que os seus filhos andam a ler na escola, João Miguel Tavares? Não só fiquei preocupadíssimo e fui imediatamente investigar. E fui ter com a biblioteca das minhas crianças. De apoio. E então fui buscar este livro altamente subversivo que eles andam a ler agora, já é o segundo, no 5º ano. Leitura obrigatória de 5º ano, desse famoso badalhoco chamado Alves Redol. E um livro chamado A Vida Mágica da Sementinha, que a certa altura diz...
Estão preparados? Mas tu estás a olhar para o livro, estás a olhar para o... Mas posso olhar para aqui. Não, é só porque eu tirei as partes mais então spicy aqui. Então, que dizia que os machos tinham esse pó maravilhoso amarelo encerrado em 2 pequeninos sacos. Um pó amarelo e mágico, penetrando nelas até ao ovário. 5º ano. E a seguir, até ali, a fecundação das suas avós e da sua mãe fizera-se ao acaso. Quando uma mãe é fecundada ao acaso... À balda! Mas claro. Alves Redol, mães fecundadas ao acaso. E a avó Galdéria também. É verdade que isto é a história de um grão de trigo. Mas eu acho claramente que isto é leitura subversiva. Os neorrealistas estavam sempre a querer passar... Esse grão merece ter uma avó decente, como toda a gente. É possível já tenhas comido um pão feito da avó desse senhor. De uma avó que ninguém sabe quem fecundou. Exatamente. E essa é que é essa. E, portanto, isto sim, por favor, a vida mágica da sementinha é retirar do 5º ano. E eu isto, por acaso, peço mesmo de forma sentida, porque o livro é absolutamente horrível. E não devia ser obrigado nenhuma criança a ler a vida mágica da sementinha. E esta parece-me uma ótima razão. Eu trocava por Walter Ugumem. Era só isso. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro para Adultos. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Oração, para rezar um Pai Nosso por quem? É pelo planeta. Pelo planeta. Então, acho que precisa. Eu sou ateu e acredito pouco no poder da oração. Isso é por causa da oração pedida esta semana por Donald Trump para Schwarzenegger. Donald Trump, num dia especial, chamado Dia da Oração e tal, Donald Trump, que, recordo, Presidente dos Estados Unidos, continua preocupado com o seguinte: o programa de televisão que ele apresenta é a mesma coisa que a Teresa Guilherme, de repente, ser Presidente de Portugal e a Fátima Lopes ir apresentar o Big Brother e a Teresa Guilherme estar no Palácio de Belém a dizer: péssimas audiências, chupa Fátima. Esse verbo. Bom, o verbo tem várias acessões. Mas o Donald Trump, então, fez pouco de Arnold Schwarzenegger, que foi substituí-lo nesse programa, e as audiências são más agora. E o Presidente dos Estados Unidos aproveitou um dia especial, que é o Dia da Oração, dizer: vou rezar pelas audiências do programa de onde eu saí, porque aquilo realmente com o Schwarzenegger não vai lá. O Schwarzenegger, que é imigrante e roubou o lugar ao Trump, será por isso? Não sei se é disso. O Donald Trump, aliás o Schwarzenegger respondeu... O Schwarzenegger respondeu e até teve graça, porque disse que iria com gosto para a Casa Branca, trocava com o Trump, de lugar, sim. Ele ia para a Casa Branca e o Trump podia voltar ao aprendiz. Exatamente. Veria essa solução com bons olhos? Interesses económicos no programa, não é? Não, eu vi essa solução com bons olhos, é claro. Até uma saca de batatas no lugar do Trump eu via com bons olhos. Eu preferia. Sim, mas foi uma semana toda em que, portanto, o Presidente dos Estados Unidos da América apelou à oração por causa das audiências de um programa de televisão que ele apresentava, mas agora já não apresenta. Telefonou para o Primeiro-Ministro da Austrália e aquilo não correu bem porque ele foi lá rufião com o australiano. Uma série de outras coisas que aconteceram nesta semana que tornam, quer dizer, cada vez mais evidente. Todas as semanas que a gente aqui trouxer o tema Trump, em princípio, é para dizer: olha, escavou-se mais um pouco aquele buraco, daquele lamaçal onde Donald Trump está. Bem, nós não discutimos aqui na semana passada, estava a acontecer na altura a questão do encerramento das fronteiras. Teve uma série de peripécias e desenvolvimentos ao longo desta semana. Aliás, encerramento de fronteiras de cidadãos oriundos de vários países, de 7 países muçulmanos, exceto de alguns dos países em que Donald Trump tem negócios. Como, por exemplo, a Arábia Saudita salva-se sempre, sem que eu consiga compreender porquê. A Arábia Saudita, de onde são os principais financiadores e os principais autores, os aviõezinhos. Autores do atentado do 11 de setembro. Portanto, depois da Arábia Saudita, de muita gente da Arábia Saudita ter dito isso, os americanos concluíram: o melhor é a gente invadir o Iraque. E é isso, a Arábia Saudita continua sem ser tocada. Agora, é curioso que em Portugal começa a haver uma vaga que não é de toda a direita, é preciso ser justo. Até é preciso
na opinião publicada começa a haver assim uma vagazinha de pessoas que fazem lembrar aquele momento do Dr. Strangelove, em que o cientista interpretado pelo Peter Sellers tem um braço que é nazi e ele está sempre a tentar controlar o braço. E alguns colunistas na imprensa têm um braço que é trampista e eles estão, realmente isto e tal, não se faz, mas ele tem razão. E andam também atrás da caneta para ver se ela não escreve o que eles estão a dizer, mas não está a resultar. Ainda acha que é preciso dar tempo a Donald Trump para ter uma opinião sobre o desempenho do novo presidente americano, João Miguel Tavares? Não foi isso que eu disse no meu último programa. Embora eu consiga entender a dificuldade de ser subtil. Uma pessoa que é disposta a ser subtil e não para a semana volta a fazer a pergunta. E não consegue. Não, a única coisa que eu digo, e repito, é que é preciso algum sangue frio, porque me parece óbvio. Não, é preciso dar tempo. É preciso dar tempo, é preciso sangue frio para não misturar tudo. Foi sempre aquilo que eu disse, porque parece-me óbvio que a estratégia do Trump é pôr os bons contra os maus, os meus de um lado e os outros do outro. Aquilo é um ataque direto à moderação. E, portanto, qualquer pessoa que tente combatê-lo com as mesmas armas que ele está a utilizar não é boa ideia, porque é a própria moderação que fica em causa. Eu sou um especialista em indignação. Não é? E, portanto, eu, como especialista em indignação... E em moderação também? E a moderação... Não, é mais a indignação. Mas também, eu sou um moderado, na verdade. Às vezes as pessoas acham que não, mas eu sou bastante moderado, acho eu. Mas essa indignação... Sim, mas sou um moderado vociferante. Não, porque as pessoas, no meu caso, confundem muito o estilo com o conteúdo. Eu sou em conteúdo moderado e depois em estilo sou um bocado abrutalhado. Isso admito que sim, mas se as pessoas repararem bem, o conteúdo é moderado. E eu acho que as coisas têm que ser feitas com mais inteligência no caso do Trump. Agora, quando o senhor faz barbaridades, digam que ele faz barbaridades. O que eu sempre disse é, ele faz tantas barbaridades que basta apontar aquelas, de vez de depois estar a inventar outras. Ou as pessoas estarem a pegar em coisas que não são importantes. Ou então, o Ricardo Araújo Pereira usou a expressão nazi. Ou então, não era o caso, que ele estava a fazer uma chalaça. Ou então as pessoas começam a compará-lo com o Adolf Hitler. Não. Concordo contigo. Não comparem com o Hitler, por amor de Deus. A não ser quando depois dele matar 6 milhões de chineses, comparam com o Hitler. Até ele matar 6 milhões de chineses, parem de comparar com o Hitler. Porque isso... A maneira como estás a dizer, parece que estás à espera. Deixa não acho que vai acontecer, mas eu não espero nada de bom do Donald Trump. É exatamente porque eu acho que ele é muito, muito perigoso. Tem que ser tratado com inteligência. É só por isso. Agora, tudo o que ele fez, estas coisas das 7 nacionalidades que ficaram à porta, é uma coisa inacreditável. Deixar à porta pessoas do Iraque, muitas das quais estiveram ao lado, provavelmente, dos Estados Unidos, a combater o Estado Islâmico, é impensável. Não se pode simplesmente banir uma nacionalidade inteira. E vendo a maneira como ele agora reage ao juiz... Essa lei foi, entretanto, revogada por um juiz federal e ele responde àquele suposto juiz. Quer dizer, isso é uma coisa evidentemente perigosa. Quer dizer, separação de poderes, isso é uma coisa muito perigosa. O suposto juiz é muito mais perigoso do que ele está para ali a mandar bocas ao número... O suposto juiz, é isso? Sim, eu dizer o suposto juiz. Este suposto juiz. É muito mais grave do que ele andar e dizer andaram a enganar porque isto, afinal, os números das pessoas que vieram a visita, que vieram ver uma tomada de posse, não é nada disso. É que ela saber dos números da tomada de posse. O suposto juiz é uma coisa grave. E é preciso esperar pelas coisas, são muitas. Ele faz tanta asneira, tantas coisas perigosas, e é nessas que se ataca. E sem inventar. Não é? Agora também anda por aí a capa do Der Spiegel. A capa do Der Spiegel também dava uma boa discussão, que é o Trump com a estátua da liberdade decapitada e uma katana na outra mão, como se fosse um terrorista com a cabeça da estátua da liberdade. Evidentemente que ele tem é um ótimo cartoon, tem toda a legitimidade para o publicar, mas é evidente que para um jornal respeitável como o Der Spiegel levantam-se questões se aquele é o tom que se deve usar ou não. São questões interessantes que devem ser debatidas. O que é que lhe parece mais grave, Pedro Mexia, neste clima criado nestas 2 semanas? Os excessos de alguns opositores de Trump ou os excessos do próprio Trump? Os excessos mais graves são sempre os excessos de quem tem mais poder. Claro. E, portanto, nada do que diga uma atriz, ou um cantor, ou um colunista é tão grave como o que diga ou faça um Presidente dos Estados Unidos. E porquê que há então tanta... Em Portugal, na opinião publicada, tem havido vários articulistas, vários colunistas
a porem mais o enfoque na reação ao Trump do que nas atitudes do próprio Trump. Não, há duas coisas aí diferentes que se juntam. Uma delas eu não concordo com a formulação do Ricardo do braço nazi, mas acho que há em certos setores da opinião pública e da opinião publicada, certamente, há uma certa vontade de ter políticos que digam coisas que foram banidas do espaço público e que não se podem dizer. E isso existe, e às vezes percebo que isso existe, outras vezes acho que foram banidas por boas razões. Em segundo lugar, há um bocadinho aquele impulso infantil do pode ser péssimo, mas chateia à esquerda, que eu já ouvi muitas vezes, o que me parece o grau de pré-primária da discussão política. Não é por uma pessoa chatear os adversários que se torna aceitável. É evidente que a capa do Der Spiegel não é uma capa que eu acho uma boa capa, uma capa aconselhável, mas... Desde quando é que... Mas uma definição de um país livre ou de uma democracia, os poderes respeitarem-se mutuamente. Quando o Presidente dos Estados Unidos ataca um juiz, uma decisão de um juiz, chamando um so-called judge, um suposto juiz ou um pseudo-juiz, isso parece-me claramente um sinal de alarme para alguém que tem uma concepção muito rudimentar do que é viver em democracia. Um político atacar um juiz é grave. Um Presidente da República atacar um juiz no Twitter... Enfim, isto não acaba em termos de grotesco. Não estará a decapitar a Estátua da Liberdade, mas certamente que os chamados pais fundadores americanos, lá onde quer que estejam, não estão a passar um bom momento. Qual foi o episódio mais grave desta semana? Em termos simbólicos, para mim foi esse do juiz. No sentido em que, por um lado, é só uma declaração. Nós estamos aqui a fazer a distinção, e que eu acho que faz sentido. As ações são mais graves que as declarações, com certeza. Mas é uma declaração-ação. Eu e o Ricardo uma vez fizemos uma peça sobre frases que não só dizem coisas, mas fazem coisas. Atacar o juiz é só uma declaração, não é uma ação. Mas é uma ação, porque é um ataque a um juiz e portanto é um desprezo total da separação de poderes, que é uma daquelas coisas basicazinhas sem a qual não há sociedade decentes. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Oração. É a altura de o João Miguel Tavares tomar posse como Ministro das 35. Não preferia ser Ministro das 40, João Miguel Tavares? Então não preferia. Preferia imenso ser Ministro das 40. Já aqui defendi isso abundantemente. Quero falar das declarações do Ministro das Finanças no Parlamento, com o relatório sobre o impacto que teve a redução na administração pública para as 35 horas de trabalho. Exatamente. A redução... Não, a redução não. A reposição das 35 horas de trabalho. Exato. A redução das 40 para as 35 horas de trabalho, que eu prefiro essa formulação, de todas as medidas que António Costa tomou, e muitas foram muito más, essa para mim é assim é mais que má, é vergonhosa. É uma coisa que eu acho de uma injustiça extrema esta diferença de um país falido com um Estado gigantesco estar outra vez numa situação em que o funcionário público, de um modo geral, já está numa situação de pouca igualdade em relação a um funcionário privado, no sentido em que tem uma maior proteção no trabalho, tem melhores sistemas de saúde e por aí fora. Esta redução, novamente, das 40 para as 35 horas, acho uma profunda injustiça. Os trabalhadores da administração pública dizem que não houve uma redução, ou foi uma reposição, porque eles tinham 35 horas... E passaram a 40. Passaram a 40, ganhando o mesmo, Exato. E agora voltou-se à situação contratual que eles tinham de facto. Exato, mas como o mundo continua a girar e as pessoas não voltam nunca às outras situações, os reformados já não ganham hoje em dia quando se reformam o que ganhavam os antigos, quer dizer, toda a história dos direitos adquiridos é muito bonita quando há dinheiro para pagar. Não havendo, eu acho que de facto estavam em 35, parece-me que evidentemente que nenhum funcionário gosta de trabalhar 35 horas e passar a 40, mas já estava lá, isso já tinha sido feito, as pessoas estavam a trabalhar as 40 horas, volta para trás. O Ministro garantiu esta semana no Parlamento que não houve um aumento do custo global com pessoal devido a esta reversão decretada pelo Governo. E isso é muito bonito. Não basta só a decisão ser má, senão ainda continuam-nos a mandar para a cara com estas absolutas aldrabices, que eu acho uma coisa
absolutamente ofensiva. Mas como é que não há custo? Como é que não há custo se existem... Ainda que se diga que os trabalhadores não fazem nenhum e, portanto, os trabalhadores da função pública é desindiferente trabalhar 40 ou 35, porque vai dar tudo a mesma coisa. Não, parece que isso passa alguém no Parlamento, não é? Mas ainda que isso... quando dizem que a medida não tem custos, é exatamente isso que estão a dizer. Pelo menos os médicos, os enfermeiros, há profissões que trabalham 24 horas sobre 24 horas. Como é que é possível, reduzindo o horário de trabalho em 15%, que isso não tenha um custo? E é evidente que, ao contrário de aquilo que Mário Centeno tinha prometido há um ano, as despesas com o pessoal subiram 680 milhões de euros. Não é coisa pequena, é imenso. Ele diz, não foram as 35 horas. O que foi a reposição dos salários e foram algumas promoções. Mas isto só pode ser mentira, tem que ser aldrabado. É a mesma coisa que nós mandámos uma maçã para o ar e as pessoas dizem, olha, ela foi ter à Lua. E nós acreditarmos, é evidente que não é possível não ter custos. É evidente que não é possível. Portanto, ao menos, façam a medida estúpida, mas assumam, não descontinuem a aldrabar. É uma coisa insultuosa. É uma coisa insultuosa. O Ministro não convenceu o João Miguel Tavares, nem os deputados do PSD, convenceu-o assim Ricardo Araújo Pereira. Não sou eu. Eu sou fácil de convencer, em termos de números e tal, não percebo bem do que está a falar. Ricardo. Não, eu sei fazer contas. O quê? Passou dos 35 para o 40, mas não há custos nenhum. Nada. Para mim, ótimo. Eu não vi a conta. Dos 40 para o 35. Sei lá, se calhar não custou. Exato. Ideia, porquê então parar nos 35? Para os 25? Sei lá. Para as 5 horas? Uma hora por dia? Mas tu disseste... E engraçadamente que preferias a formulação reduzir para 35 horas, mas o moderador do programa tem razão, trata-se de repor as 35 horas. E, portanto, respeito ao vocabulário. Exato. Já se pode concluir se a decisão foi acertada, Pedro Mexia? O João Miguel disse basicamente o que eu queria dizer, que era sobretudo esta parte dos custos, porque uma coisa é... Há duas coisas no governo, que é a substância das decisões, que são decisões mais simpáticas do que a maioria das decisões do governo anterior. Isso é uma coisa. Vamos decidir esta política sobre salários, sobre isto, sobre aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando depois há a parte o que é que isso custa. E quando se chega à parte do que é que isso custa, este governo tende sempre a enredar-se em explicações muito pouco convincentes. Eu não vou evocar a matemática como o João Miguel, porque não sou grande amigo da matemática, mas quer dizer, mas sou uma pessoa minimamente convencida por argumentos convincentes. E, de facto, muitas vezes, quer o Ministro Centeno, quer António Costa, ao explicar que as coisas vão mudar para melhor, mas que isso não vai custar, enredam-se na língua portuguesa de uma forma que o miúdo do romance do Walter Ugumem não conseguiria. Não porque digam palavrões, mas porque eu não percebo como é que é possível, porque o Natal não é quando o homem quiser, não é? E, portanto, as medidas simpáticas têm custos, por isso é que é difícil tomá-las. E esta é mais um caso, e quase podíamos ter um por semana, de uma medida simpática, independentemente de ser errada ou não, não vou discutir isso, mas não tem custos. Eu isso não percebo. O João Miguel Tavares fica assim Ministro das 35. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para recordar que quem quiser pode inscrever-se no site da TVI e vir assistir ao Governo Sombra ao vivo. Centenas de clientes satisfeitos até agora. É simples, basta pesquisar no Google escrevendo TVI e Governo Sombra e depois... logo a segunda entrada é só escolher o dia e aparecer aqui para nos acompanhar ao longo desta emissão. Agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se laico. Porquê é que faz questão de reafirmar a sua laicidade nesta altura, Ricardo Araújo Pereira? Porque estamos a discutir a questão da eutanásia. E o Parlamento discutiu esta semana esse assunto a partir de uma petição de um movimento cívico chamado Direito a Morrer com Dignidade. Exato. Parece-me um debate oportuno? Vamos lá ver. A questão do debate oportuno, aparece sempre alguém, numa altura em que se quer discutir uma coisa, aparece sempre alguém que diz, mas será oportuno? Cala-te e discute o que tens no prato.
Há uma razão para a pergunta ser feita, é que claro, nenhum partido apresentou isso. Ninguém propôs isto. Certo. Isso é uma pergunta que faz sentido. E o Sr. Presidente da República já avisou, antes do Papa não, está bem? Antes do Papa cá vir, não. Não estraguem, sim. Não estraguem a vinda do Papa. A questão da oportunidade não é questão de... É verdade que há esse argumento utilizado para que nunca seja oportuno discutir certas questões, sobretudo de costumes. Mas aqui é oportuno no sentido de não estava proposto. E, portanto, ainda que se discuta... Mas também é verdade que foi introduzido na agenda política por um movimento de cidadãos e não por nenhum partido. Com certeza, com certeza, mas os deputados estão mandatados por programas eleitorais em que as pessoas sabem o que é que os partidos propõem e votam nos deputados que os representam. Se aparece uma questão nova, no caso dos partidos que estão divididos, como o PS, é presumir que há uma posição unânime. Referendas. Por isso é um caso típico de referendo. Não sei se é. Houve um movimento de pessoas... Historicamente é, Ricardo. Houve um movimento de pessoas que propôs o assunto, recolheu as assinaturas suficientes para propor o assunto à Assembleia da República, não é assim? E por isso é natural que a Assembleia da República discuta o assunto, mesmo não estando nos programas, até porque é um problema que existe. Sim. E existe, acho eu, mais do que a gente... É um problema que tem muitos pontos de contacto com outra questão que discutimos aqui há tempos, também é chamar isto um problema logo de si? É um problema? Acho que é. Não, um dos melhores livros que eu li o ano passado chama... Pode dizer o aborto é um problema. A eutanásia é um problema que existe, o quê? As pessoas morrem. Não. Quer dizer, um dos melhores livros, é uma opção. Um dos melhores livros que eu li o ano passado chama-se Dying. É de uma senhora australiana que... lá está, morreu. Vou contar o final também. Isso está logo, está no título, por isso, em princípio. E recomendo isso a propósito desta discussão. Eu acho que a razão pela qual eu me declaro laico é porque acho que faz falta, em discussões deste tipo, a gente lembrar que isto é um Estado laico. Eu não tenho nada contra que no debate público e tal, pessoas... crentes, e não só crentes, quer dizer, crentes, claro, mas Ricardo, isso é desculpa lá, mas é que é particularmente inadequado estás a utilizar o argumento laico, usas a palavra laico, pelo seguinte: a figura de proa deste movimento é José Manuel Pureza, que é um conhecido católico e fervoroso católico. Vários ex-bastonários da Ordem dos Médicos, vários deles não crentes, são contra a eutanásia. Portanto, é muito difícil tu dizeres que isto é uma questão entre religiosos e não religiosos. Se vires as pessoas que se pronunciaram publicamente, essa é uma divisão falsa, não é a divisão que existe neste momento. É o que dá quando não se deixa o orador concluir o raciocínio. Estás pronto para dar uma cabeçada nos dentes de Pedro Mexia? Não lhe partiria a boca, não lhe partiria a boca, sou uma pessoa civilizada. Mas é pena, as audiências. Isto é uma medida preventiva. Mas era mau para a mastigação. Era. É uma medida preventiva na medida em que aparecem na televisão, e eu acho que bem, quer dizer, não tenho nada contra, mas aparecem, há debates na televisão em que são chamados, por exemplo, padres a fazer comentários. Nada contra, quando o debate é na sociedade e tal, e há padres a fazer comentários. Eu espero é que toda a gente compreenda que na Assembleia da República os argumentos dos padres não valem. Quer dizer, não é uma questão de fé. Estamos a falar de outra coisa na Assembleia da República. E, portanto... Mas acha que este debate pode estar inquinado por razões religiosas? Acho que o debate pode estar inquinado por razões religiosas. Ricardo, tu ouviste as declarações dos vários bastonários? Pedro, ouvi. E também ouvi. Todos eles dizendo que havia problemas deontológicos sérios, nenhum deles argumentando... Nenhum deles argumentando com o típico argumento religioso. Mas, Pedro, na questão... É muito mais visível no aborto. No aborto, também ouvi pessoas que eram contra e não estavam a argumentar com a religião, mas estou a dizer que aqui também se verifica isso, mas também se verifica o contrário. Agora, aqui a questão é, às vezes ouve-se também, além desse tipo de argumento, ouve-se um argumento sobre como se isto fosse agora... Olha, eram 2 eutanásias aqui para a mesa 3, faz favor. E não é bem isso que se está a discutir. Não é bem isso que se está a discutir. Não é isso que se está a discutir. Não é bem isso que se está a discutir. Não é uma pessoa que está... estou tonto, olha, Benfica perdeu. Deixa-me ir até ao hospital que eles vão me dar aqui uma injeção e eu fico já. Não é isso. Não é disso que se está a falar. Não é a pessoa que está deprimida e tal e manda vir uma eutanásia quentinha. Não é isso. Está-se a falar... Os problemas grandes foi resolvido pelo Instituto do Testamento Vital.
Mas está-se a falar. Aquela questão que havia um certo espantalho e não absurdo das famílias desligarem as máquinas e não sei o que mais. Hoje em dia já é esse instrumento jurídico que permite saber a vontade declarada da pessoa quando estava de boa saúde. Isso é um instrumento jurídico que facilita claramente e torna muito mais claro, independentemente agora do que é a lei e daquilo que se avança ou não. Mas há, evidentemente, abusos, como em tudo, não é? Sim, só que queria que não se perdesse de vista que, por exemplo, o texto do manifesto é bastante claro, nesse sentido de ser um pedido consciente e reiterado em circunstâncias muito especiais. Ou seja, não é de ânimo leve que uma pessoa, a partir de agora vou... Sim, não é de ânimo leve. O meu marido enganou-me, por isso vou até ao hospital e peço uma eutanásia para mim e outra para ele. Não é isso que está em causa. O Bloco de Esquerda e o PAN anunciaram a intenção de apresentar projetos de lei em defesa da chamada morte assistida. Assunção Cristas admitiu a possibilidade de ser convocado um referendo. Parece-lhe uma matéria em que o referendo pode ser uma solução, Pedro Mexia? Do ponto de vista do que está a acontecer neste momento, que é um assunto que não tinha sido apresentado aos eleitores, acho que sim. Portanto, não parece que os deputados, é uma matéria suficientemente complexa e que se divide suficientemente as águas para que haja um referendo. E, em segundo lugar, historicamente, é um daqueles temas clássicos dos referendos, como é o aborto, como foi o divórcio num certo período histórico, e, portanto, não vejo problema nenhum com isso. O que acontece é que existem valores, como em tudo. Aliás, o próprio deputado José Manuel Pureza disse que isto era um assunto difícil. Portanto, isto não é um assunto óbvio. Há vários aspectos em conflito e há duas questões que para mim são muito diferentes, do ponto de vista, se quiserem, filosófico, que é o direito da própria pessoa acabar com a sua vida, que eu acho que uma pessoa tem direito a fazer o que quiser com a sua vida, incluindo acabar com ela. Outra é envolver terceiros, incluindo um médico cuja profissão é manter as pessoas vivas. Porque certo. A palavra dignidade, eu não sei muito bem... Mas todos os médicos que recusarem, ninguém os obriga. Não, está bem, era só o que faltava. Pronto, era só o que faltava. E, portanto, eu acho que há questões filosóficas complicadas e acho que, não quer dizer que o referendo seja a situação ideal, mas neste momento, se a questão avançar, o referendo seria uma solução para isto. Eu acho, quer dizer, tenho dificuldade em compreender que se eu tiver uma doença incurável, estiver em sofrimento insuportável... Mas a questão que as pessoas vão te dizer é que hoje em dia já não existe razão para estar em sofrimento insuportável. Pois, mas essas pessoas não têm razão. Não têm razão. Lamento, não têm razão. Continua a haver doenças incuráveis, doentes terminais, em situações de sofrimento insuportável. E eu não sou ninguém para ir lá dizer, não, o senhor vai aguentar. O senhor vai aguentar. Não sou ninguém, lamento. E não aceito que me venham dizer a mim. Não quero. É uma questão que divide águas em termos ideológicos ou é de natureza individual? Não acho. Aliás, eu estou aqui, parece que tenho uma posição definida sobre a eutanásia, mas não tenho de todo. Mas eu tenho sobre a tua própria. Obrigado. Mas não tenho de todo. Acho que há casos, como em tudo, há casos muito complexos e em que eu até posso admitir que algo parecido com isso se pudesse justificar. Mas a lei tem de ser geral e abstrata. Pois, esses são os problemas com certas leis gerais e abstratas. Sobretudo, aquilo que nós não podemos esquecer é que já há sítios onde se pratica a eutanásia e é preciso ver o caminho que se tem trilhado. A situação da Holanda, da Bélgica, é assustadora. Assustadora. Nós estamos a falar... em 2015, foram 5.500 pessoas. Estamos a falar de 15 pessoas por dia. Ainda há pouco tempo houve uma declaração conjunta na Holanda, do Ministério da Saúde e de um outro ministério, em que eles propõem que as pessoas que consideram, após profunda reflexão, que completaram a sua vida, devem ter a possibilidade, sob rigorosas condições, de pôr fim à vida de forma digna que escolherem. Ou seja, caminhou para um sítio em que as pessoas já nem precisam de estar doentes com uma doença mortal. João Miguel, não é o caso aqui, não é o caso.
Também não é o caso aqui, mas sabes que isto ali entre o físico e o psicológico, as pessoas com demência estão a ir... estamos a falar de menores de idade... Mas essas leis incluem menores de idade. Isso é o mesmo argumento... Não é esse o caso aqui. Isso é o mesmo argumento que dizer, pois, o aborto até às X semanas, depois uma mãe que tem o puto já tem 9 anos e ela diz, já agora... Epá, não estamos a caminhar para nada. Exato, ouve lá. Mas isso é a mesma caricatura que tu dizes, mas também quando o aborto é proibido, mas quem é que anda a fazer abortos de repetição? Existem pessoas que andam a fazer abortos de repetição. Pois existe. O que é lamentável. Fazem 10 e 11 e 12 abortos de repetição. O que é lamentável. E tu dizes, a lei tem que ser já. Não, desculpem lá, uma pessoa não devia ser permitida fazer 10 ou 12 abortos de repetição. Não devia. E o problema é que as posições, neste caso, extremam-se sempre imenso. E há uma enorme falta de bom senso. Mas olha que aqui não vais encontrar ninguém a fazer às 12h13 eutanásias. Isso não vai. Isso às 12h13 eutanásias não vais. O problema é que começas a fazer eutanásia, começa por ser uma doença e és um tetraplégico e não te consegues mexer. Já foi. Este tema já teve a punchline. Vamos seguir. Não teve. Não deixes que seja esta a punchline. Isto é demasiado sério para acabar com as punchlines do Ricardo. Lamento imenso, não deixes que seja punchline. Pronto, então. Mas podes seguir-me. Qual é a punchline? Não há punchline. Este é do tipo de temas que não pode acabar com uma punchline, é demasiado sério. É isso que faz. Então, um minuto de silêncio. Não há nenhum que seja demasiado sério. Vamos ser sérios agora durante não é porque tu começaste sério, não é? Tu só me mandaste a punchline para mim. Tu devias fazer punchlines às tuas próprias intervenções. E agora, depois de eu dizer isto, vou fazer a minha própria punchline. Nós não temos a tua capacidade para fazer punchlines. Queres arranjar mais trabalho. Está esclarecido, então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se laico. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se num tempo novo. E qual é a novidade, Pedro Mexia? Já falámos aqui várias vezes de um dos sintomas do tempo novo, sobre os sindicatos estarem mais caladinhos do que é costume, não temos o Mário Nogueira na televisão todos os dias, obrigado António Costa, mas também há também algumas novidades interessantes. A situação na Carris. No meio sindical, a situação na Carris foi decidida a municipalização da Carris, em Lisboa, depois há uma discussão também noutras cidades, e o PCP está contra. O PCP acha que a Carris devia pertencer ao setor empresarial do Estado. Até aqui nada de novo, é uma posição mais maximalista, e até aqui nada de novo. O que é que acontece, e que é novo, ou relativamente novo, é que a Comissão de Trabalhadores da Carris e o Sindicato dos Motoristas é a favor da municipalização. Bateram a porta numa reunião com o PCP, a certa altura falaram até a fazer protesto. Sindicatos a protestar contra o PCP. Isto é um tempo novo. Ainda por cima, Arménio Carlos tem um historial também na Carris. E é engraçado, as frases que estes trabalhadores e sindicalistas disseram para atacar a posição do PCP eram frases geralmente ditas por reacionários da direita e não por trabalhadores e sindicalistas. Disseram eles: esta posição do PC, aparentemente de defesa dos trabalhadores, pode ter contornos eleitorais, primeiro, e a segunda, melhor ainda. Por haver eleições autárquicas à porta. Exatamente. Os trabalhadores não querem ser usados pelos partidos. O que passa a CGTP, enfim, é um golpe forte. E então é um tempo novo em que não só os sindicatos estão contra o PC, como usam alguns argumentos, como este: os trabalhadores não querem ser usados pelos partidos, que ditam a um sindicato que é gêmeo umbilical do PCP, ou uma central sindical, melhor dizendo, é forte. A propriedade e a gestão da Carris passaram esta semana para a Câmara de Lisboa. Parece-lhe uma boa decisão, João Miguel Tavares? Parece-me uma ótima decisão. Quer dizer, acho evidentemente que os transportes públicos de uma cidade devem ser geridos pelas próprias cidades. O que argumentam os opositores à solução é que a Carris não trabalha só no Conselho de Lisboa. Mas também então as câmaras juntam-se com os conselhos lá do lado e juntam os conselhos todos numa administração. Ser uma coisa supramunicipal. Mas essa é a diferença. Há uma diferença entre ser a Câmara de Lisboa a proprietária e a gestora da Carris. Mas esse é o plano B. Esse é o plano B. O PC, em vez de pedir a revogação, o plano B passou a ser esse. Com certeza que devem ser envolvidos outros municípios. Pelo que eu li também, há municípios que nem querem estar envolvidos. Exatamente. Como a Almada e outras coisas, nem respondem, não querem estar envolvidos. Tudo bem. Isso é indiscutível. Pode-se com certeza conversar com os conselhos que também são adjacentes
se estão ou não envolvidos de alguma forma. Parece-me perfeitamente razoável. A questão é se aquilo deve estar debaixo do Estado. Isso é que eu acho que não deve. E o metro de Lisboa deveria passar para Lisboa. Aliás, é uma vergonha e um escândalo. Nós temos desgraçados de portugueses, de Braga, de Coimbra, de Porto Alegre, de todo o lado, que têm que pagar os transportes autárquicos, não é? Têm que pagar os transportes das suas cidades, porque aí quem controla os transportes em Coimbra e em Braga são as autarquias, e depois, com os seus impostos, ainda têm que estar a pagar os transportes aos tipos de Lisboa e aos tipos do Porto, porque aí essas empresas eram estatais. Isso é uma injustiça enorme. As pessoas são duplamente tributadas, têm que pagar os transportes da terra delas e os da terra dos outros. Isso é profundamente injusto. É evidente que a situação melhor é a Câmara de Lisboa começar a controlar os seus transportes, e o mesmo no Porto. A oposição dos comunistas à municipalização da Carris fragiliza a maioria de esquerda, Ricardo Araújo Pereira? Não, reforça. É aqueles arrufos, não é? Porque depois é melhor, eles deitam-se à noite e vão com mais vontade. Acabou-se aquela conversa de que o PCP manobra os sindicatos como se fossem marionetas, e acabou-se. Então, neste momento o que temos é como se o Batman e o Super-Homem estivessem os dois à luta a dizer: não, eu é que sei como é que se salva o mundo, não, eu é que eu salvo melhor o mundo. Meu caro, e agora, isso já deu um filme eu sei, mas estás a ver aqui quem é que defende melhor os direitos dos trabalhadores, o PCP ou os sindicatos? É desse debate que vai nascer uma defesa ainda melhor dos direitos dos trabalhadores. Mas o PSD... Entrou os violinos. Tu vais ser contratado para spin doctor. Porque ouve lá, quando os sindicatos dizem ao PCP: não, vocês não estão a defender assim tão bem os direitos dos trabalhadores, nós é que sabemos. É como, eu lembro, eu nasci ainda antes do último quartel do século passado. E na altura em que eu nascia, estava por toda a cidade. Não era filho de militar, não? Não era. Haviam pichagens por toda a cidade que diziam: ninguém há de calar a voz da classe operária. E uma vez, ao pé da minha casa, alguém pichou: ninguém há de calar a voz do MRPP, nem mesmo a classe operária. E aqui estamos perante um caso em que ninguém defende tão bem os direitos dos trabalhadores como os sindicatos, nem mesmo o PCP. E, portanto, há aqui O PSD teve a ideia de chamar o assunto ao Parlamento para ver se acontecia o que aconteceu com a TSU e se o PCP fazia descarrilar a maioria de esquerda. Depois o que o PSD quer sei eu. Mas agora estão só a fazer estas giga-jogas. Estão a fazer aquela coisa que a gente fazia no liceu, que é: o quê? Admites? Admites? Olá, Carlos, admites? E é isto. E agora estão a fazer isso. Mas atenção, esse miúdo costuma sempre apanhar uma chapada. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara num tempo novo. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares, que tema é que ele escolheu? O João Miguel Tavares sente-se processado. Outra vez, João Miguel Tavares? Sim, mas desta vez não estou sozinho. Então foi para Já tinha acontecido há uns anos. Já tinha acontecido há uns anos. Quem é que o processou desta vez? Tinha sido só eu, mas agora fomos todos. Foi José Sócrates, processou-nos a todos, então vocês todos, os caros membros da nossa audiência, foram todos processados. Avancei todos ontem, anteontem. Todos temos que nos sentir processados. O Estado português foi processado, então se houver indemnização, quem é que paga? E devemos ficar preocupados com o processo? Se houver indemnização, quem é que paga? És tu, também somos todos nós, é os nossos impostos. Não. Aliás, supostamente, eu não sei se José Sócrates paga impostos, mas se ele pagar impostos, ele próprio vai contribuir para pagar o seu próprio, um bocadinho do seu processo. Ele, de certa forma, processou-se a si próprio. José Sócrates acusa o Estado de desrespeitar os prazos legais. Exato, os prazos legais estabelecidos em sede de reforma da lei penal pelo próprio José Sócrates. Portanto, certo, mas os prazos legais que ele diz que são de 18 meses, segundo o Código de Processo Penal, e o inquérito já vai em 42 meses. É verdade. O que é que esses prazos são indicativos? Como o próprio José Sócrates, parece que só descobriu agora, mas se ele tivesse lido, sei lá, escrevia menos, ele escrevia menos, parece que escreveu realmente pouco, mas escrevia menos livros e lia mais. Eu gosto é que tu não consegues dizer uma frase sem ter uma à parte, não sei o quê, não sei o quê, gatuno. Nunca lhe chamei gatuno. Pois não. Nunca. Quer dizer, com as câmaras ligadas? Nunca chamei. És tu, pá. Gatuno foi aquele senhor... Fui eu, mas estava a citar... Eufemismos valem? Eufemismos, não sei. É verdade. Sabes como é que o Trump diz eufemismos, vice-versa? Ele diz eufemismos. Isto foi um eufemismo.
Ele disse, na altura, que tinha prometido uma coisa a uma determinada fábrica, mas era um eufemismo, mas agora concretizou-se. E por isso, pelos vistos, não era. Enfim, Donald Trump. Desculpa. Mas gostei dessa parte. Desculpa, foi uma parte. Bem, no caso de José Sócrates, o problema é que isto não é só dele. Ele, às vezes, quando fala, parece que há aqui esta Operação Marquês que está a passar para... Não são todas. Todas as investigações que envolvem... com processos que envolvem crimes económicos e branqueamento de capitais e crimes de colarinho branco são gigantes, e qualquer pessoa que tenha acompanhado este noticiário como eu acompanho percebe-se porquê. Aquilo realmente é muito difícil de investigar e não existe esta coisa da delação premiada, parece que ninguém gosta. Das duas, uma. Se querem que os processos sejam mais pequenos, têm que mudar as leis para ser mais fácil de provar a aldrabice. Sendo a aldrabice tão difícil de provar, e o corruptor tens que saber quando é que corrompeste, a que horas, que cuecas é que levavas e tudo isso, enquanto for preciso saber qual é que era a cor da tua roupa interior naquele dia para corromper aquilo, é evidente que isto demora imenso tempo. Não há alternativa. Ou isso, ou então não se condena ninguém, que eu acho que provavelmente era o que o senhor em causa gostava. Parece que José Sócrates tem razão de queixa, Pedro Mexia? Não, ele tem razão de queixa e agarra-se fortemente à razão de queixa que tem, que é a dos prazos. Não é por acaso que ele cita tantas vezes a questão do prazo, que qualquer pessoa dirá, realmente isto é muito tempo. Sim. E, portanto, ele disse tem razão. Claro que é muito tempo. Mas para isso precisava, para não ser tanto tempo, precisava de mudar as leis. Okay. Exatamente. Não, mas quer dizer, mas ele utiliza essa linha de argumentação porque é a linha mais razoável. Mas depois ele, nesta conferência de imprensa, diz uma coisa que não é verdade. Aliás, sempre que ele entrou... Jura? Em coisas... Não! Sempre que ele entrou em coisas não específicas... Acredito. Sempre que ele entrou em detalhes, as coisas correram-lhe bem. Tanto que nas entrevistas que ele deu, ele geralmente foge aos detalhes e tenta centrar-se nisto e nas campanhas de difamação, etc. Ele diz uma coisa que eu sei o que vem nos jornais, não sei mais, mas o que vem nos jornais não me permite de todo dizer o que ele disse nesta conferência de imprensa, que é que os factos que vão sendo supostamente apurados ou investigados se contradizem uns aos outros. E os outros vão sendo deixados cair. Não? Pelo contrário, o que parece é que há uma espécie de lógica de comboinho, de cada um se vai juntando ao outro e fazendo algum sentido nos factos que vêm cá para fora. Não sei se são verdadeiros, nem sei se são coerentes no final, mas até agora o que parece é que há pessoas que vão sendo implicadas, processos até autónomos, que vão sendo cruzados, com pessoas que chegam à frente para falar, etc. Sim, com os Panama Papers, e que não parece muito abusivo pelo aquilo que nós sabemos. E, portanto, eu isso acho duvidoso. Na conferência de imprensa desta sexta-feira, em que José Sócrates anunciou o processo contra o Estado português, o ex-primeiro-ministro acusou o Ministério Público de logro, mentira, embuste, inverdade e falsidade. Qual destas acusações lhe parece mais grave, Ricardo Araújo Pereira? Eu reparei que José Sócrates teve acesso a um bom dicionário de sinónimos antes da conferência de imprensa e, de facto, logro, mentira, inverdade, foi falsidade, tudo falsidade, embuste, acho que todos esses sinónimos foram postos em cima da mesa. Senti a falta de patranha, que é uma palavra que eu acho que devia ser recuperada, e há outras. Consegue estabelecer um ranking da gravidade? Bom, eu nunca consegui distinguir a mentira da inverdade, mas admito que haja as duas, e também o logro e a falsidade. Admito que haja tudo, mas tu não achas que a inverdade pode ser a mentira, mas com menos calorias? Ou se calhar é uma mentira mais fraquita. Mas se calhar é um recurso estilístico só para não repetir. Talvez, se calhar é só isso. Isso faz sentido, até porque aquilo é o possível, está sempre a dizer a mesma coisa. Sim, mas eu acho que o Pedro, e acho que o João Miguel também disse o mesmo, que é de facto, não há dúvida nenhuma de que José Sócrates tem razão. Ou seja, eu também acho aquilo. Porque é que está na lei 18 meses? Porque é um prazo razoável. Quer dizer, não se pode manter uma pessoa 10 anos à espera de ser acusada. E, portanto, ele tem toda a razão, de facto. Tem toda a razão. Agora, aquilo que o Pedro diz também é verdade, e o João Miguel também disse isso, acho eu. Aliás, a emissão da SIC foi muito reveladora nesse aspecto, porque estava o Sócrates a falar e diz o Rodrigo Guedes Carvalho: bom, vamos interromper aqui, que já se viu para onde é que isto vai. Vamos agora pôr aqui um gráfico bastante atualizado, com o circuito do dinheiro, desde o bolso do corruptor até à algibeira deste engenheiro. E, portanto, essa ideia de que, de facto,
o caso é grave, as coisas que têm vindo a público adensam a gravidade do caso. Não, e o caso, para demorar este tempo, o caso tem mesmo que ser grave. Eu até diria quase, não tenho nenhuma animosidade pessoal contra o José Sócrates, mas para bem do país, esperemos que seja grave. Sim, só sendo grave é que se justifica esta demora. Mas a questão é essa, é que enquanto ele tem, não há dúvida nenhuma de que ele tem toda a razão na questão dos prazos, à medida que os factos vão vindo a público, esse argumento perde alguma força, porque a gente diz, olha, está aqui provas claríssimas de que o senhor fez. E ele, está bem, mas a esta hora? Não, a esta hora não. Já não dá. Esta hora já é tarde. Portanto, decretos. O Pedro Mexia decreta alô, alô. Alô, alô. Por um lado, para lembrar o protagonista da série Alô, alô, que morreu há dias, o que fazia de René, o Gordon Kay, mas também porque pode acontecer uma paródia semelhante à paródia à Segunda Guerra Mundial na série Alô, alô, que é o facto de poder vir a ser escolhido para Presidente do Conselho Europeu. Então a gente sabe que a Europa precisa de grandes líderes. François Hollande foi o nome que começou a circular. Portanto, mais um político que não provou no seu país, catapultado para um cargo europeu. Estás a pensar em... Não, é ninguém. Estás a pensar na Madonna com os big boobies? É ninguém. E, portanto, isto é a versão... Mas, pelo menos teremos um Presidente do Conselho Europeu com o cabelinho em pec. E bem acompanhado e tudo. Mas vamos ter uma Europa versão alô, alô, que é uma versão ridícula de alguém que não provou e basta ver como está o PS francês. O João Miguel Tavares decreta caneta, papel e urna. Sim. Não é? De cola, de papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Não, é mesmo caneta, papel e urna, e é bom perceber como nós em Portugal estamos na ponta. Na vanguarda. Estamos na vanguarda dos métodos mais seguros de votação, que é agarrar num papel, colocar uma cruz e meter para dentro de uma urna. E foi sempre uma coisa que eu adorei. Esta coisa dos computadores não me convence. E agora também não convence a Holanda, porque a Holanda está cheia de medo dos hackers russos. E então eles dizem, isto realmente, como é que nós controlamos as nossas... Ainda vamos eleger o senhor de extrema-direita? Não, vamos voltar a votar com papel. O método antigo, o método tradicional. Portugal está lá. Nunca deixou de estar. O Ricardo Araújo Pereira decreta estupidez. Estupidez, sim. Decreta estupidez, não há dúvida nenhuma, porque na Universidade de Berkeley esta semana aconteceu uma coisa que tem acontecido com uma recorrência bastante alarmante nas universidades, que é os alunos juntarem-se para proibir uma pessoa convidada a ir lá falar de falar. Proibir de falar. Até tem coisas, não é? Sim, normalmente, atenção, não é preciso serem extremistas. Ou seja, os estudantes normalmente o que se passa não é, este senhor é nazi, por isso não queremos que ele cá venha. Não é isso. Às vezes, por exemplo, a Germaine Greer foi proibida. É um nome histórico do feminismo, mas não é feminista de uma maneira politicamente correta e, portanto, os estudantes rebelaram-se noutras universidades e ela não foi lá. Esta semana, sim, foi um senhor chamado Milo Yiannopoulos. Milo, além de ser uma pessoa que tem nome de leite chocolatado, é um homem que é realmente um palerma, disso não há dúvida nenhuma. É um grande apoiante de Trump, que ele, aliás, trata por papá, e escreve naquele esgoto da internet chamado Breitbart e tal. E é uma pessoa que é um provocador zeco, quer dizer, é um provocador zeco, tem opiniões do género... Vou só citar uma, por exemplo, ele acha que os direitos homossexuais contribuíram para embrutecer a sociedade e recomenda aos homossexuais que voltem para o armário. Porquê? Porque ele é um supremacista gay. Sendo ele é homossexual e acha que os homossexuais são mais inteligentes que a generalidade das pessoas e por isso não devem juntar-se entre si, devem manter uma vida em segredo, procriando para os genes da inteligência se perpetuarem na sociedade. E portanto isto é uma das coisas que ele diz, que são parvas, não há dúvida nenhuma. Agora, dois homens. Proibi-lo, isto é de facto um estúpido, proibi-lo de falar. Acho que é estúpido. Proibir estúpidos de falar parece-me estupidez. Sobretudo em Berkeley, que é uma universidade que é onde nasceu o movimento da liberdade de expressão. Estas pessoas do lado da civilização que proibiram de falar recorreram então às agressões, ao espatifar de coisas e à violência em geral. E Donald Trump ainda ameaçou punir esta universidade cortando os fundos. Portanto, é um bolo de bolacha de estupidez. Tem uma camadinha de estupidez, depois leva a bolacha, depois tem mais estupidez, outra bolacha e assim. E pronto, e depois serve frio. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.